Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa mais um Giro Cidade Eleições 2022 e eu recebo neste programa o professor Adelino, que é candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e a gente vai conversar aqui sobre quem é Adelino, quais são as propostas que o Adelino traz, ele que já foi candidato a prefeito também em Piracicaba. E antes de mais nada, então, cumprimento, saúdo aqui o professor Adelino. Seja bem-vindo aqui ao Giro Cidade Eleições 2022. Obrigado, Eric. Um prazer estar aqui, não é? Cumprimento a todos que nos acompanham. E muito importante essa iniciativa de debatermos política e falarmos da eleição, que é tão importante, né, Eric? Decisiva, até diria. Perfeito. É uma eleição que realmente nos coloca aí dentro de um dilema histórico no Brasil, né? Mas para a gente começar a nossa conversa, professor Adelino, queria que o senhor se apresentasse ao nosso espectador aqui. Quem é o professor Adelino, de onde veio e o que pretende nessa candidatura aqui a deputado federal? Olha, eu sou, primeiro, antes de tudo, um educador, né? Estou na área da educação, sou professor no Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba. Sou pai de família, tenho 3 filhas, né? Casado com a Maria Tereza. Fui candidato a prefeito e a candidatura a prefeito me deu, eu diria assim, um diagnóstico, né, da realidade de Piracicaba. A candidatura agora, atendendo a um chamado do Partido dos Trabalhadores para sair como candidato a deputado federal, tem me dado um registro do que é o estado de São Paulo e os desafios que nós temos que enfrentar, principalmente no fortalecimento da nossa região recém-implantada, né, metropolitana, onde a cidade de Piracicaba é o centro, né, de todo um projeto de desenvolvimento regional. Perfeito. E já que estamos falando, né, o senhor resgatou, né, eu também citei aqui a eleição a prefeito, que foi em 2020. Né, em 2020 estava no momento mais difícil ali da pandemia, mas o que dá para dizer do ambiente que se tinha em 2020, quando o senhor fez a campanha a prefeito, do ambiente atual? Lembrando que naquele momento a gente também estava ali dentro do auge do que é o atual governo federal também, e o PT, por ser o que é o PT, né, o principal partido hoje no país, mas também o mais atacado, queria que o senhor falasse um pouquinho de como que está que tipo de análise em contraponto aos dois momentos. Olha, em 2020, nós estávamos em plena pandemia, né? E uma das tarefas que nós enfrentamos era justamente proteger a população de Piracicaba e, ao mesmo tempo, fazer a campanha política que tinha que ter alguma dimensão de rua, de contato com o povo. A gente reconheceu uma cidade com sérios problemas, muitas vulnerabilidades, né? Uma população no limite que passava fome. Então, isso nos levou a pensar um projeto de fato para Piracicaba e um projeto urgente, né? Mas naquele cenário de 2020, você já tinha um certo desgaste do governo Bolsonaro em decorrência exatamente da falta de iniciativa em relação à saúde. Nós fomos literalmente abandonados, né? O Brasil é um dos países onde se bateu o recorde de pessoas mortas, infelizmente. Mais de 700 mil pessoas morreram por conta de não termos um governo que assumisse com políticas públicas um papel de proteger a população da pandemia. Agora, 2022, nós temos um cenário ainda muito, eu diria assim, muito marcado por uma decepção por parte da população que elegeu o governo Bolsonaro, que eu gosto de chamar de governo da morte. Um governo que trouxe desemprego, que trouxe a fome, o Brasil voltou ao mapa da fome, e um governo que trouxe no limite a morte ao não proteger a população com políticas públicas na área da saúde, né? Nós voltamos, por exemplo, a ter a paralisia infantil por conta de não ter uma política pública de vacina. E olha que o Brasil sempre foi um exemplo. Mas a sua pergunta é mais pontual. Eu entendo que esse cenário, hoje, 2022, a população está mais aberta para debater perspectivas políticas, inclusive para entender o que aconteceu com o PT, do ponto de vista da detratação e do ponto de vista
dessa construção de fake news, né? De destruir um partido que sempre foi comprometido com as causas, eu diria, com as causas sociais, com a pauta da justiça social e da justiça ambiental. O senhor, na primeira resposta que o senhor me deu aqui, o senhor tratou da questão da região metropolitana, né? Piracicaba hoje, de fato, é sede de uma região metropolitana recém-criada, mas pelo que eu tenho visto, né, e inclusive até a imprensa já tem dado isso, ainda há uma dificuldade dessa região metropolitana articular uns investimentos que possam, de fato, torná-la na prática metropolitana, porque hoje é uma lei, né? Mas ainda na prática nós não temos, por exemplo, um transporte metropolitano, por exemplo, embora Piracicaba seja sede, né, seja uma cidade que é sede do SUS, né, dentro da região dela, na verdade gestão plena do SUS dentro da região dela, ainda falta uma articulação maior com as outras cidades. Como que o senhor vê essa articulação e de que maneira, eventualmente, enquanto deputado federal, isso pode ser articulado na região? Olha, Valim, eu penso que a primeira questão, né, nós antes de sermos região metropolitana, nós éramos um aglomerado urbano. A mudança é uma mudança de nomenclatura, mas é também uma mudança de status, né? Qual é o nosso lugar, qual é o papel de Piracicaba, eu diria assim, na vanguarda do desenvolvimento regional. O que aconteceu com o aglomerado urbano? Nós não tivemos uma liderança, que cabe ao prefeito, inclusive, né, o gestor municipal, assumir essa liderança de trazer recursos, porque ser região metropolitana ou ser aglomerado urbano significa a possibilidade de uma série de investimentos, de recursos, né? Você colocou muito bem, para que essa região ela seja um polo de desenvolvimento. Esse polo de desenvolvimento em conexão com as outras regiões metropolitanas. A gente pensa Campinas e a gente pensa principalmente São Paulo, né? Qual é o tempo que nós temos para chegar em São Paulo, a ligação com São Paulo? A questão da mobilidade, ela aí é central. Até do escoamento de produtos, não é, etc. Então, a primeira questão importante nós precisamos ter liderança em Piracicaba. Liderança comprometida com esse desenvolvimento local e regional. Hoje, infelizmente, nós não temos, né? Essa é uma tarefa que nós, em Piracicaba, vamos ter que enfrentar em 2024. Construir uma liderança que, de fato, capitaneie esses recursos que o Estado disponibiliza para a região metropolitana. Agora, a questão mais, eu diria assim, avissareira, né, a questão mais promissora é um governo do Fernando Haddad. Nós temos trabalhado muito para eleger o Fernando Haddad com uma leitura contemporânea de gestão. Quer dizer, o Fernando Haddad ele tem essa preocupação de olhar a nossa região metropolitana, mas o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, e entender as demandas de desenvolvimento. Nós temos até então uma leitura de gestão pública muito antiquada. É preciso que o Estado de São Paulo se torne mais contemporâneo, até pela força econômica que o Estado tem. Por isso, a eleição do Haddad é central num projeto de avanço, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento, duas palavras não podem ser esquecidas. O desenvolvimento com justiça social e o desenvolvimento com justiça ambiental. Essa perspectiva o Haddad traz, né? Então, eu me coloco como candidato a deputado federal, primeiro, para atuar pela nossa região, representando não só a região metropolitana de Piracicaba e a nossa cidade, mas pensando o desenvolvimento do nosso interior. Hoje nós temos uma carência de candidaturas fortes do interior. Então a gente tem construído essa nossa campanha em diálogo com todo o interior do estado de São Paulo, para trazer recursos, para dialogar com o governador. Você imagina, eu sou do partido do Haddad, o quanto nós vamos poder dialogar para trazer investimentos e pensar o interior. Inclusive aconselhar o governador Haddad naquilo que a nossa região demanda, né? E uma região que eu conheço tão bem. Mas mais do que isso, eu me coloco como candidato a deputado federal e quero ser o representante do Lula na nossa região. Eu sou do mesmo partido que o presidente. Nós estamos aqui vivendo uma possibilidade de uma equação histórica.
temos o presidente da República, o Lula e o governador do estado de São Paulo. Então, a importância de termos um deputado vinculado a esses dois para poder levar as demandas da nossa região e representar em Piracicaba tanto o governo do Lula e fazer também interlocução com o governo do estado de São Paulo, o nosso professor Haddad. Perfeito. Agora, pensando numa questão mais abrangente, né, a gente está falando aqui bastante da região metropolitana, de Piracicaba, pelo que a gente está acompanhando da campanha, de forma geral, sobretudo na maneira como o presidente Lula tem se colocado, fala-se muito em reconstrução do Estado brasileiro, por conta aí do atual governo, de algumas órgãos, por exemplo, vamos aqui lembrar a FUNAI, por exemplo, que foi desmontada, ou INCRA também, que tem dificuldades até de recursos. Enquanto deputado federal, né, caso o senhor seja eleito, como que o senhor vê esse papel da bancada e do Congresso nessa reconstrução, sabendo que vai chegar lá e vai ter do outro lado, né, também uma forte base de oposição, também como sempre teve, né? Olha, por isso a importância de elegermos um Congresso avançado e um Congresso que dê sustentação ao governo Lula. Eu penso que nós vivemos uma fase política muito difícil no Brasil. E esse cenário de ódio, ele foi plantado a longo prazo. Então nós temos uma tarefa de reconstrução, inclusive da identidade do povo brasileiro. Nós brasileiros temos uma identidade ligada a essa cultura mais aberta. Quais são as palavras que sempre nos definiram? O sincretismo, a abertura, né, do ponto de vista da cultura, a leitura generosa. Talvez a palavra generosidade seja uma palavra que defina muito o que nós somos. E o que nós somos, inclusive, reconhecidos pelo mundo afora. Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado fora do Brasil, na Europa, e o europeu nos olhava no governo Dilma. E os europeus me olhavam, né, assim com entusiasmo, com uma alegria. É essa identidade do povo brasileiro, da cultura, do que nós somos, que o governo Lula tem a tarefa de resgatar. Esse é um ponto. Por isso, um Congresso que dê base, que sustente esse governo, para que a gente não tenha mais golpes no Brasil, golpes parlamentares. Uma outra questão importante é que, além da base parlamentar, é necessária uma base social. Eu tenho feito um trabalho nas comunidades em Piracicaba, mas não só, de fortalecimento das lideranças locais. Esse fortalecimento eu vou chamar de formação para a cidadania política. Nós não podemos ficar à mercê de novos projetos neofascistas. Se nós não tivermos uma formação crítica, e esse é um trabalho da educação e da cultura. É claro que o governo Lula ele tem uma tarefa de reconstrução, e o que é mais urgente hoje? Combater a fome, gerar emprego. O Lula tem uma expertise de 2 anos, 2 mandatos, né? Essa expertise dentro da política desenvolvimentista, que faz a economia girar, que divide riqueza, que distribui a riqueza produzida, é fundamental. Então isso o Lula sabe fazer. Mas, além disso, é preciso uma reconstrução do ponto de vista cultural, para nos reencontrarmos com quem nós realmente somos. Esse povo generoso e aberto inclusive a toda a diversidade. Perfeito. O senhor tem colocado muito na sua campanha, né? Eu acompanho pelas mídias sociais aí, a questão dos direitos humanos. O senhor tratou aqui, falou da fome, e essa campanha ela tem sido marcada por uma inversão aí da pauta pública, né? A gente colocar assim, no debate público. Por anos o Brasil ficou focado na questão da corrupção, não que isso não seja tema, ainda é um tema, mas como o senhor colocou, o flagelo da fome hoje é muito mais evidente, a desigualdade social. Tenho visto uma produção, inclusive no jornalismo, preocupado com isso. De que maneira o senhor pretende atuar em torno dessas pautas, né? O senhor falou da fome, mas também desigualdade e dos direitos humanos, que é um tema central da sua campanha. Olha, é preciso uma atuação primeiro forte do governo federal. E o Lula tem falado isso, né? Revogar, por exemplo, a lei de teto dos gastos,
que impede investimentos em saúde, em plena pandemia. Você tem uma lei que impede que se invista em saúde, em educação, ciência e tecnologia. É preciso investir em educação, ciência e tecnologia para que o país possa sair desse patamar de dependência. Nós queremos um país com autonomia, que produza, né? Esse é um ponto. É claro que a minha leitura é o desenvolvimento a partir da agroecologia. Quando você fala do tema da fome, nós temos vários exemplos. Eu vou citar, o presidente Lula citou recentemente o MST. Eu estive no acampamento aqui em Valinhos, Marielle vive, e algumas coisas nos chamam a atenção. Você tem uma comunidade com mais de 400 famílias e lá dentro do Marielle vive ninguém passa fome. Você tem uma produção de alimentos orgânicos, sem agrotóxicos. Hoje a gente precisa pensar que a produção de alimentos saudáveis é uma demanda, mas não é uma demanda que deve estar acessível só para a população rica. A população e todos, né, devem comer de maneira saudável. Então a gente precisa avançar naquilo que a gente chama de agroecologia. Fortalecer a agricultura familiar. Isso não significa desprezar os avanços tecnológicos do agronegócio. Só que o alimento, eu vou dizer assim, o alimento é um direito. Aliás, é um direito básico, porque se nós não comermos, nós não temos vida, né? Então é preciso que o alimento não seja alçado à categoria de uma mercadoria, no sentido mais violento da expressão, né? É preciso que o Estado garanta o acesso à comida para a população, fortalecendo a agricultura familiar e fortalecendo a agroecologia. Eu queria só dar um exemplo do que a gente pensa em fazer e eu vou brigar no Congresso para isso. As nossas escolas públicas, por exemplo, elas precisam que a merenda que é produzida ali na escola, servida para as crianças, seja uma merenda que venha de alimentos da agricultura familiar local, fortalecer o território. Esse é um ponto fundamental. Sou professor no Instituto Federal, por exemplo, nos falta recursos para que os nossos alunos tenham acesso à comida, a alimento, que eles tenham lá um refeitório. Vou brigar com o governo federal. Eu falo brigar, mas no sentido bom, não é porque é o governo Lula, é o governo Haddad que inclusive pensou o Instituto Federal, para que as instituições de ensino tenham esse equipamento que é o refeitório, que tem uma cozinha e que os nossos alunos tenham acesso à alimentação. Perfeito. Estamos quase chegando já ao fim da nossa entrevista aqui, do nosso tempo. Queria que o senhor aproveitasse esse momento para fazer uma mensagem para o seu eleitor, né? Para o eleitor em geral, mas com foco na educação, já que também o senhor citou aqui, né, professor do Instituto Federal, tem, né, a educação como base. Então eu queria que o senhor tratasse um pouco das suas ideias em relação nesse tema da educação. Olha, nós estamos diante talvez da eleição mais importante da história recente do Brasil. É preciso resgatar a democracia, mas não uma democracia no sentido abstrato. A democracia enquanto aquele sistema que garante direitos sociais. Nós queremos uma sociedade com justiça social e que esteja em equilíbrio com a natureza, que proteja a natureza pensando nas futuras gerações. Eu sou um educador, sou um servidor público, sou professor no Instituto Federal. A minha área é a filosofia e os direitos humanos. Tenho uma trajetória de luta nesse sentido, né? E eu entendo, Valinho, que nós temos um desafio. E a educação é ponto fundamental para construirmos um país para 210 milhões de brasileiros. Nós não queremos um país só para alguns, nós queremos um país para a totalidade dos brasileiros. Esse é o desafio. A educação cumpre essa tarefa, ela tem essa tarefa de formar para a cidadania política. Então eu entendo que o meu mandato ele tem esse compromisso, né? Uma educação pública, gratuita, laica e referenciada. Uma educação que atenda os nossos jovens do ensino integrado, a gente no Instituto Federal é ensino integrado, ensino médio, mas que abra a perspectiva para o mundo universitário para quem queira. Uma educação que prepare para o mundo do trabalho, mas também que prepare para a cidadania. Veja, é inseparável você pensar a educação técnica
de um olhar de formação para a cidadania. A formação para a cidadania é o caminho para nos livrarmos dessa visão autoritária de que vai vir alguém, um salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas. Os problemas sociais se resolvem coletivamente, com participação política. Por isso que eu defendo aquilo que a gente chama de democracia de alta intensidade, a democracia participativa. Nós tivemos um exemplo em Piracicaba, nos governos Machado, o amigo José Machado, a quem eu mando um abraço, do orçamento participativo, onde a população é chamada, é convocada a pensar o orçamento público. Nós temos que fortalecer esses modelos de participação, porque isso gera uma dinâmica de cidadania ativa. Na dinâmica da cidadania ativa, nós vamos ganhando a consciência de que só é possível uma sociedade onde todos sejam incluídos. Uma sociedade que produz pobreza, miséria e fome, ela não é possível para ninguém, nem para os ricos. Perfeito. Eu agradeço imensamente a participação e deixo então aí 15 segundos finais aí, para o senhor pedir o voto, fazer aquela força com o eleitor. Queria agradecer a participação nesse importante programa. Sou o professor Adelino, sou um educador. Aprendi com Paulo Freire, primeiro a ser um educador político, e hoje me coloco como um político educador. Gostaria de pedir o voto, o apoio. Essa campanha é uma campanha popular, é uma campanha com poucos recursos, mas é uma campanha que traz com coragem as pautas fundamentais dos direitos humanos, da cultura antirracista, da defesa ambiental, da agroecologia, da universalização do acesso à educação e à cultura. Meu número é 1315, inclusive 15 do nosso 15. Esse número foi especialmente escolhido, né? Quero ser o representante do Lula em Piracicaba. Eu tenho um lema, professor Adelino, 1315, pelos direitos de cidadania. Muito obrigado. Obrigado, professor Adelino. Como eu sempre faço com todos os candidatos, eu sempre desejo saúde para que eles possam ter aí, enfrentar, que a gente sabe que não é uma tarefa tão simples. E agradeço a você que acompanha aqui o Giro Cidade, eleições 2022, no canal de Piracicaba, e espero sempre aqui nesses programas para você conhecer os candidatos e decidir o seu voto. Até a próxima!